Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos fenômenos mais impactantes do nosso tempo. Basicamente, uma reestruturação militar global, massiva, sem precedente, que está redesenhando o equilíbrio de poder no mundo todo. E para começar, vamos direto a um número que por si só já define essa nova era. 2,7 trilhões de dólares. Essa é a estimativa de quanto o mundo gasta com forças armadas por ano. E olha, segundo o CIPRI, que é o Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, esse é o maior valor já registrado. Ponto. E isso, claro, levanta a pergunta central de toda essa nossa análise. Por que exatamente o mundo está se rearmando nesse ritmo que é quase frenético? O que está por trás dessa corrida? E, mais importante, quais são as consequências? Para a gente entender o que está acontecendo, primeiro, a gente precisa olhar para os dados. Eles mostram que isso não é um pico repentino, sabe? É uma tendência global, sustentada, que vem se construindo ao longo do tempo. E este gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. Os gastos militares globais subiram por 10 anos seguidos. Isso é impulsionado por conflitos que já estão acontecendo e por tensões geopolíticas que só aumentam. O mundo tem investido consistentemente mais e mais em defesa, ano após ano. E não se engane, não é coisa de uma única região. É um fenômeno mundial. A Europa lidera, com um aumento impressionante de 83% na última década. Mas como dá para ver, todas as principais regiões do planeta aumentaram, e muito, seus orçamentos militares. Agora vamos sair um pouco desse panorama global para ver como a coisa se desenrola lá no topo. Vamos focar nos três principais jogadores que estão dominando essa corrida armamentista. O que realmente chama atenção aqui é a escala. Os Estados Unidos continuam, de longe, sendo o país que mais investe. O orçamento deles é maior que a soma de vários dos próximos países. Ao mesmo tempo, a gente olha para a China e vê um destaque em pessoal ativo e no número de navios, enquanto a Rússia também mantém uma força militar assim massiva. Mas a história não acaba com essas três grandes potências, não. Outras nações estão construindo estrategicamente suas próprias capacidades militares, muitas vezes com focos bem únicos e ambiciosos. Vamos pegar a Índia como exemplo. O país traçou uma meta incrivelmente ambiciosa, chamada Atmanirbharta. A ideia é bem direta: alcançar autossuficiência completa na produção do seu hardware militar mais crítico nas próximas 2 décadas. E isso não é só papo, já está virando realidade. A gente vê aqui o que está em produção, de submarinos nucleares e fragatas furtivas para a Marinha, passando por caças avançados para a Força Aérea, até mísseis de defesa para o Exército. É um esforço de modernização total e feito em casa. No entanto, o ponto crucial é este, e foi capturado perfeitamente nesta citação. O maior desafio da Índia não é a ambição, é a execução. A credibilidade global só vai vir com a entrega de sistemas comprovados, prontos para combate, e não apenas de anúncios grandiosos. E isso nos leva a uma outra estratégia. Em vez de focar só na autossuficiência industrial, algumas nações estão priorizando a vantagem tecnológica sobre os números puros. Um exemplo excelente disso é o novo caça KF-21 da Coreia do Sul. Isso aqui é um marco. É o primeiro caça supersônico deles construído com tecnologia nacional, incluindo componentes críticos como o radar AESA, que os Estados Unidos, por exemplo, se recusaram a transferir. É um passo gigantesco em direção à soberania tecnológica. Na mesma linha, o Reino Unido está passando por uma virada estratégica. A modernização militar deles agora está toda focada numa abordagem nova e ágil para a tecnologia, tudo pensado para ter velocidade e adaptabilidade. E eles estruturaram isso em um ciclo bem claro, de 3 partes. Primeiro, encontrar a tecnologia. Depois, comprar e colocar em campo o mais rápido possível. E o mais importante, usar e adaptar continuamente numa base digital compartilhada. É uma filosofia construída para a era da guerra digital. Agora, vamos mudar um pouco o foco para as tecnologias que estão por trás dessas novas estratégias. Essas inovações não estão só melhorando as forças armadas, elas estão literalmente mudando a natureza do conflito. Para começar, a gente precisa entender o conceito-chave: guerra híbrida. Os conflitos do futuro não vão ser travados numa frente só. Eles vão combinar o poder militar tradicional com cyberataques, campanhas de desinformação e pressão econômica, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E estas aqui são as ferramentas dessa guerra híbrida: inteligência artificial para analisar dados, sistemas autônomos para reduzir o risco humano, defesas cibernéticas para proteger redes críticas. As nações agora estão numa corrida para dominar essas tecnologias, porque elas se tornaram a espinha dorsal do poder militar moderno.
Então, a gente chega ao ponto crucial. O que tudo isso significa para o futuro da segurança global? Nesta última parte, vamos analisar as implicações mais amplas dessa nova corrida armamentista. O que a gente vê aqui é uma mudança fundamental. Aquele modelo antigo de diplomacia preventiva, focado em diminuir tensões, está dando lugar a uma abordagem mais confrontadora, o brinkmanship, onde a escalada calculada é usada como uma ferramenta de pressão. E aqui está o paradoxo. Essa busca para tornar a guerra mais precisa, mais automatizada, está ao mesmo tempo aumentando o perigo de um conflito acidental em larga escala. Com máquinas tomando decisões em frações de segundo, a janela para a diplomacia humana diminui e o risco de um erro de cálculo catastrófico só cresce. O que nos deixa com uma pergunta final, que fica no ar para a gente pensar. Essa corrida global por exércitos super tecnológicos está realmente deixando o mundo mais seguro? Ou será que estamos, sem querer, nos empurrando para uma nova era de instabilidade, onde a própria tecnologia que deveria proteger pode se tornar o maior risco de todos? Fica a reflexão.